pessoal? Que o pessoal, às vezes, uma dúvida não, até às vezes uma revolta até de outros militares mesmo, principalmente as pensionistas dos ex-combatentes. Isso. Por quê? Porque os ex-combatentes, eles foram cidadãos que serviram na guerra, mas nunca contribuíram, né? Mas, em razão de se tornarem inválidos por estar atuando na defesa da pátria, a União resolveu conceder a eles uma pensão, que na época era de segundo sargento, e a última alteração foi a partir do advento da Constituição Federal de 89 de 1990, que passou a ser de segundo tenente. O que acontece? Com essa lei de 90, a pensão passou a se estender também para os herdeiros, né? O que acontecia? A pensão era para os ex-combatentes inválidos, e a lei passou a regular para os herdeiros, nas mesmas condições. O que ocorre é que a administração, ela interpreta de uma forma diferente do Poder Judiciário, né, doutora Rafaela? Exatamente. Essa questão dos ex-combatentes é uma situação em que gera muitas dúvidas. Por quê? Assim como a lei de pensão militar, a situação dos ex-combatentes também sofreram muitas alterações ao longo dos anos, né? Como a doutora Natália disse, depois da Constituição Federal de 88, a legislação ela foi modificada. Então, o ex-combatente hoje, o pensionista de ex-combatente está tendo que contribuir também com a alíquota de 10,5% da pensão militar. Essa contribuição, ela tornou-se obrigatória. No entanto, nós entendemos que pode ser cabível uma discussão a depender do caso. Porque quando nós falamos de ex-combatente, eles receberam uma pensão, ou seja, um benefício assistencial do governo em razão dele ter servido à pátria e ter se tornado incapacitado, né, para as atividades laborais. Então, quando nós falamos de um benefício assistencial, o benefício assistencial ele não pode ter um pagamento em contrapartida, diferente daquele que serviu na guerra, retornou, continuou nas fileiras militares e se tornou de fato um militar. Nós estamos falando daquele ex-combatente, né, que ele serviu e voltou e devido às suas condições passou a receber um benefício do Estado. Então, quando nós falamos de benefício assistencial, ele é contraditório com uma contribuição. Né? Tanto que as pensionistas hoje, né, se nós formos fazer um comparativo, militar das Forças Armadas contribuía com 7,5% na época, né, que vamos trabalhar aí antes das alterações de 2019, que atualmente está em 10,5%. Mas os militares, eles já contribuíam em vida. E aí, as pensionistas não contribuíam e agora passou a ter. Já é uma alteração muito relevante. Agora, quando nós pegamos os ex-combatente nunca contribuiu. Exatamente por quê? Porque eles não recebiam vencimentos. Não era uma aposentadoria, para ficar mais fácil de vocês entenderem. Era uma pensão especial. Por que pensão especial? Porque ele serviu na guerra, tornou-se incapacitado, não tinha como prover meios de subsistência, então o Estado concedeu o pagamento de um benefício de caráter assistencial. Então, quando você recebe benefício de caráter assistencial, é porque você não tem condições de arcar com nenhum valor. Então, no ápice, é incompatível benefício assistencial com uma contribuição. Se você pegar aqui, por exemplo, um cidadão aposentado pelo INSS, ele não contribui mais, né? Ele recebe a sua aposentadoria, por exemplo, o mínimo, que é um salário mínimo, e só. Ele não vai contribuir com 1,5%, com 10,5%, com 3% para manter o sistema previdenciário. Ele não vai contribuir. Mas o militar, ele passou a ter que contribuir com isso. Então, realmente é uma situação discriminatória. Porque, pessoal, por mais que a realidade tenha mudado, o fundo previdenciário, eu entendo que ele é sustentável. Porque tem muitos militares na ativa, né? Se você pegar hoje os militares temporários, que são mais de 50% do efetivo, e eles ficam ali pelo menos 8 anos, né? E estão ali contribuindo. Então, assim, realmente é uma situação que tem que ser vista com outros olhos. Para mim, né, como advogada, é uma situação discriminatória, porque no meio civil não existe essa contribuição, e começaram a implantar isso realmente no meio militar. Essa Lei 13.954 de 2019, ela foi a maior alteração que teve na Lei de Pensões Militares até hoje.
ela foi a que causou mais impacto na folha de pagamento dos militares e das pensionistas. Porque a pensionista, muitas das vezes, ela já nem trabalha mais, ela não tem condições para trabalhar. E mas esse para ingressar no mercado de trabalho, para complementar uma renda. Exato. Porque nem sempre a pensão é alta, pessoal. Geralmente a pensão é como que o militar recebia ali. E às vezes o militar recebia a pensão, ela trabalhava para complementar a renda. Depois chega uma certa idade, ela não pode mais trabalhar e ainda vem continuando a pagar mais 10,5%, né? Mas além de 1,5% também, as que não estão válidas. Então, assim, é uma situação realmente que merece ser revista. O reflexo financeiro foi muito grande, porque ainda tem a realidade dos pensionistas, assim como dos militares, é uma grande facilidade de pegar empréstimo consignado, doutora Natália. Então, muitas das vezes, a fim, né, de complementar a renda de uma forma de subsistência, os pensionistas e os próprios militares, eles fazem alguns empréstimos consignados que já tem um reflexo grande de desconto. Então, quando eles se viram, né, com um contra-cheque ali, que além com os descontos que eles já tinham mais 10,5%, em alguns casos 13,5%, é um reflexo muito grande. Então é importante que cada caso seja averiguado, né, doutora Natália, para verificar a possibilidade de discutir essa questão na via judicial. Aqui